fatos, o que a gente pretende discutir é até que ponto uma opinião é simplesmente uma opinião. Até que ponto uma opinião ela não tem qualquer efeito que não seja o efeito opinativo. Até que ponto uma opinião é impune, né? No fundo é isso. Até que ponto uma opinião é impune. E até que ponto também uma opinião, quando dita, merece respeito. Eu acho que no fundo é isso. Esses dois casos que vão embasar essa conversa nossa sobre verdade, sobre opinião, sobre a relação da verdade e da opinião, sobre a relação do efeito prático que o discurso tem, né, também. Os dois casos serão, primeiro, o do Monark, o youtuber, host do Flow Podcast, você deve conhecer ele. E o mote do Monark é justamente um tweet em que ele diz que ter uma opinião racista, ele pergunta se ter uma opinião racista é crime. Claro, evidentemente querendo dizer que não se trata, que é um absurdo colocar a opinião racista como crime. Esse é o tweet. Ter uma opinião racista é crime? Em seguida, um rapaz, o Alexandre Santana, ele responde, né? Lei tal, praticar, induzir ou incitar discriminação, etc e tal, 3 anos de multa, 1 a 3 anos. Onde que está escrito aí que ter um pensamento racista é crime? Você percebe que existe uma dissociação entre a vida social e a vida que não tem nem como provar que existe, né? Que é a vida do pensamento, como que ela acontece. Não tem como saber como acontece. O papel justamente do direito é falar sobre a vida, enfim, social, né? A prática, né? A prática, no fundo. Porque esse foi meu ponto, mas vocês fazem questão de supor um monte de coisas a partir do que eu escrevo, deixando claro que não estou dizendo que acho aprovável tal pensamento. E também essa coisa de que o bom e o ruim, o certo e errado, ele está num lugar, mas em outro lugar está a liberdade de expressão, por sua vez, né? O segundo ponto, e eu acho até legal voltar para pegar um outro. Vamos continuar nesse primeiro ponto. Quando foi se explicar, por sua vez, o Monark diz: para quem não está entendendo a polêmica, basicamente o iFood interpretou meus tweets aqui que defendiam liberdade de expressão como se eu estivesse defendendo racismo. Me julgou e puniu ao Flow com a perda do patrocínio. Basicamente me chamando de racista para todo o Brasil. O Flow Podcast tem patrocinadores. Esses patrocinadores foram embora depois que perceberam as pataquadas que o Monark falava e como que isso poderia manchar a imagem desses patrocinadores. É um mundo capitalista, evidentemente. O patrocinador está colocando dinheiro, quer ter um retorno e não quer ver coisa errada acontecendo, coisa que ele não quer que aconteça. No fundo é isso. Para terminar, o que eu disse foi interpretado dessa forma. Eu perguntei a um advogado se ter, no sentido de possuir, seja lá o que, né? Uma opinião, no sentido de pensamento. Racista era crime. Isso porque o tweet anterior eu tinha dito que o que faz o crime é o ato e não a opinião. E aqui é uma grande idiotice, evidentemente, porque é óbvio que se está só dentro da sua cabeça e se não está em jogo, não tem nem como saber que existe, né? É evidente isso. Se é só um pensamento que está na sua cabeça e não está para jogo, não tem como saber que ele existe. E se não tem como ele saber que ele existe, como é que ele vai ser crime, né? O ponto é que falar é um ato, certo? Até onde eu sei, falar é um ato. É uma prática. E que não é limitada à palavra que sai, mas também ao efeito do discurso, evidentemente. O segundo ponto que eu queria tratar aqui, ele já é relacionado ao Maurício Souza, que é o jogador de vôlei. E eu vou procurar aqui para vocês o que ele havia falado, né? Basicamente, ele deu uma opinião com um teor extremamente homofóbico, num dado momento, depois de ver, é claro, aquela imagem que não sei por que virou clássica, né? Que é a do Superboy beijando o parceirinho dele. E ele disse que só deu a sua opinião, né? Foi demitido do Minas Clube. É interessante dizer que o diretor do Minas Clube foi a público dizer que não demitiu ele por conta disso. Demitiu só para não ser pior para ele, né? Ou seja, a gente vive numa lata de lixo. E depois, participando de programas,
Novamente, o Maurício Souza, ele reiterou sua opinião, né? É minha opinião, reiterou nesse sentido, eu quero dizer, né? É minha opinião. E foi, evidentemente, amparado por uma porrada de deputado bolsonarista que também espalharam ali a sua situação como se fosse, sei lá, um fator da ditadura gaysista, o fato dele estar sendo demitido do clube e dele não ser mais chamado para a seleção brasileira. Essa também foi uma punição que ele acabou sofrendo. O legal é que é o seguinte, ó, a galera da Lacrolândia, ele reclamou da galera da Lacrolândia, que ele diz, e ele afirmou ser um homem que veio da roça e que foi criado assim. E essa é a opinião dele. Ele veio da roça, foi criado assim, essa é a opinião dele. Ué, cada um é cada um, não é? Essa é a minha opinião. Não é assim? Pois então, eu queria começar essa conversa, então, aliás, né, evidentemente, boa noite, Guilherme. Tudo bom, Guilherme? Boa noite, Vinícius. Vamos lá para essa conversa e tentar ver o que tem no meio desse monte de chorume. Guilherme é do canal Delongas, se inscreva no canal Delongas. Lá também tem conteúdo de Foucault, sociologia, filosofia, pós-estruturalismo e por aí vai. Bom, acho que o primeiro ponto, o que me parece mais legal de tudo é como se a opinião por si só carregasse consigo a sua legitimidade, né? E eu só acho que só dá para considerar isso, que a opinião por si só carrega consigo uma legitimidade, se a gente de fato desconsidera a imperiosidade da verdade. E essa verdade, perceba, não importa se ela é metafísica, se ela é racionalista, se ela é uma imperiosidade local, né? Se é uma imperiosidade local a partir de um conhecimento local também, não importa. Se a gente desconsidera essa imperiosidade, aí, pô, é minha opinião, cada um é cada um, sabe como é, né? Cada um tem sua opinião, porque é tudo muito subjetivo, sabe? Esse mundo que a gente vive, cada um é cada um. O grande problema do cada um é cada um é justamente essa bobagem de considerar, na medida em que cada um é cada um, que cada expressão particular é ultra legítima de ser. Inclusive homofóbicas, racistas. E pior é o seguinte, se a partir desse pensamento do cada um é cada um, a gente tenta classificar uma expressão que não é benéfica, ferrou. Porque aí vira uma conversa completamente arbitrária. Afinal de contas, cada um é cada um. Eu fico pensando o seguinte, Guilherme, será que não é melhor a gente admitir que não é cada um cada um? Será que não é mais fácil a gente admitir que existem regularidades? Mesmo que seja na diferença a regularidade, mas existem regularidades que não é cada um, e que, portanto, falar uma opinião não é expressar o seu ser interior, mas no fundo é fazer mover coisas que já se movem, né? Que já se movem. O que você acha?